Bem, essa questão 136, né, a primeira questão aí da prova azul, ela é o seguinte: lembre-se que na frente da variável tem o número 1. Então, essa sequência, os dois primeiros termos dela, ele vai te dar, que é o 1 e o 2. A partir daqui, você tem que somar os dois anteriores para chegar nesse. Então, olha só, 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Então, o próximo termo vai ser 5 mais 8, 13. Ok? 13 fica. Com os números soltos, ou seja, os termos independentes, é a mesma coisa. Ele começa com 1 e com 1 aqui. Agora, esse termo é a soma do 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 3, 5. Então, o próximo termo vai ser 3 mais 5, 8. Portanto, aqui, resposta da letra E. Bem, essa questão, ela é o seguinte. A frase principal é a que está aqui, ó. O tipo que apresentasse a maior média, tá? É o que a gente está procurando. Média de lanche por franquia. Então, eu vou somar todos os lanches e dividiria por 3 franquias. Mas como eu vou dividir todos os números, é só eu pegar qual que é a maior soma. Entendeu? Eu não preciso fazer dividido por 3, ok? Também é uma questão muito típica do Enem. Essa cai direto, né? Que você nem precisa fazer a divisão para saber qual que é a maior média. Aqui, olha só, se você observar o lanche 5, ele ficou acima de 415, né? Esse aqui, ó, ficou todos assim, 415. Esse ficou acima dele. Então, ele já elimina esse, né? Porque todos os valores estão acima, ok? Aqui tem um valor só que está acima desses aqui, mas os outros estão bem abaixo, então não vai compensar esse aqui. A mesma coisa esse aqui, ó, dois valores, sendo que um tá abaixo aqui, esse tá um pouquinho, tá igual, vamos dizer, né? E esse aqui tá muito acima, ó. Então esse aqui já ganhou desse. A mesma coisa para esse aqui, olha. Esse número tá acima desse, esse número tá um pouquinho abaixo desse, mas esse tá muito acima desse. Então nem precisava fazer conta para saber que era o lanche 5. Mas se você quiser fazer as somas aqui, ó, você vai ver que o 5 dá a maior soma, tá? Eu fiz essas somas aqui e deixei, ó, só por uma questão didática, tá? Então você pausa o vídeo se você quiser e analisa melhor esses números aí. Eu só somei, tá? 415 mais 415 mais 415. E coloquei aqui, e essa daqui, como a gente já achava, é a resposta correta, ok? Essa questão, basicamente, ele te pede qual que é o comando final, né? Ele quer qual que vai ser a média desse supermercado aqui comparada nessa tabela. E te deu a quantidade de meses e o faturamento mensal. Então, para calcular essa média, a gente tem que multiplicar 3,5 por 3. Vai fazer 3 vezes 3, 9. Esse vírgula 5, que é esse meio, quando você multiplicar, né, vai dar a metade do valor multiplicado. É como se fosse assim, ó. Você vai pensar assim quando você tiver que multiplicar por um número que tem vírgula, tá? É 3 mais 0,5 multiplicado por 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 3 é 9. 0,5 vezes qualquer valor é metade do valor. Então, é 9 mais a metade de 3, ou seja, 9 mais 1,5, 10,5. Cria o hábito de fazer esse tipo de conta de cabeça sem ter que armar, tá bom? 2,5 vezes 2 é R$5. R$5 para 2 pessoas, R$10. R$3 com 4 pessoas, R$12. 7,5 vezes 1, 7,5. Agora, você vai somar isso aqui, soma fechando em número redondo. 7,5 com 10,5, 18. Com 12, fecha em 30. Com 10, 40. Com 5, 45. Beleza? Você vai dividir por 12 meses, ok? Você vai dividir na força do ódio? Eu não faço isso. Eu divido primeiro por 3, em cima vai dar 15 e aqui vai dar 4. Então, é R$15 para 4 pessoas. Se fosse 16 para 4, daria 4, né? Como é 15 para 4, vai dar menos que 4. Portanto, está nesse intervalo aqui, resposta da letra B, ok? Nessa questão, o que te interessa é essa frase. O preço a ser pago pela hospedagem é calculado considerando um preço da diária D. Então, a diária D, ela vai ter que ser multiplicada pela quantidade de dias que você fica. Então, é D vezes N. Acrescido de uma taxa de limpeza L, que é fixa. Então, mais L, ok? E ainda você vai ter um adicional aqui, ó, que é uma taxa de serviço, que é um valor percentual, esse calculado do valor pago pelo total das diárias. O valor que você paga pelas diárias é DN, certo? Quando você quer calcular uma porcentagem em cima do valor, você multiplica essa porcentagem, né, por esse valor, ou seja, DN vezes S. Então, aqui a resposta é da letra A, ó, DN mais L mais DN vezes S, letra A, ok? Essa questão eu vou ler o enunciado com vocês, porque ela tem algumas especificidades, tá? O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo.
Pelas regras atuais da competição, numa rodada o jogador lança 3 dados e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, 1/2, ou seja, 50% de probabilidade de acertar o dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, ele planeja modificar as regras de modo que a probabilidade do jogador pontuar em uma rodada seja superior a 9 décimos, ou seja, 90%. Para isso, ele decide aumentar a quantidade de dados a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dados que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é. Então, olha só, a probabilidade de acertar é meio. Então, de errar é meio também, né? É metade de acertar e metade de errar. Haja visto que você só tem isso. Então, a probabilidade de você acertar é aquela frase que eu falo sempre. O que eu quero é tudo menos o que eu não quero. Ou seja, a probabilidade de eu acertar é tudo, que é 100%, menos a probabilidade de eu errar todas. Então, assim, eu consigo calcular a minha probabilidade de acertar pelo menos um, ok? Então, vamos pensar assim, ó, eu vou ter que errar e errar os dados. Isso é meio vezes meio vezes meio. O que traz pra gente, ó, 1/8. Vocês lembram que eu já ensinei como é que você calcula a porcentagem dessa forma aqui? O número 8, se eu multiplico ele por 12,5, em cima e embaixo aqui, ó, ele vira 100 no denominador. Ou seja, 1 vezes 12,5 é 12,5%. Ou seja, a probabilidade sua de acertar é 100 menos a de errar, que é 12,5%. Então, se eu fizer 100 menos 12,5%, isso aqui vai trazer para a gente a probabilidade sua de acertar. Já era alta, ó, 87,5%. Ok? Então, aqui recapitulando, para você calcular a sua probabilidade de acertar, você vai calcular 100% menos a probabilidade de errar todas, que é meio. Por que meio? Porque se de acertar é meio, a outra metade é de errar. Então, errei. Multiplica tudo, dá 1/8. E 1/8 é igual a 12,5%. Então, 100%, ó, 1 dividido por 8, vezes 100, dá 12,5%. Então, 100% menos esse valor vai trazer para a gente 87,5% de probabilidade de acertar, ok? Como você está vendo que você já está quase lá nos 90%, então provavelmente se você acrescentar mais um dardo, você já vai ter 90% de chance de acertar. E aí você comprova testando, ó, você faz 100% menos a probabilidade de errar, que é os 4, né? Errar os 4, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Isso aqui vai dar pra gente 1/16, tá bom? 1/16. Se 1/8 é a mesma coisa que 12%, 1/16 é metade, que eu multipliquei por meio, né? Então, vai ser 6,25, se não me engano. Exatamente isso, né? Então, vai ser 100 menos 6,25. Isso aqui, obviamente, vai dar mais que 90, nem precisa fazer a conta. Então, com 4 dardos, né, você já alcança aí a sua meta de errar, de acertar mais de 90%, beleza? Essa questão, ela pede para a gente, né, o maior volume de água no reservatório. Foi a questão mais fácil da prova. Então, aqui a gente olha a capacidade e o nível de ocupação em porcentagem, né? Então, nós temos que calcular, por exemplo, aqui, ó, nesse, 60% de 40. É só cortar um zero aqui, ó, 6 vezes 4, 24, né? Calcular a porcentagem assim quando termina em zero é muito fácil. 80, e aqui deu 40, ó, 8 vezes 4, 32, 20 e 50. Olha aqui e olha aqui, né? Vai dar 10. Esse aqui, ó, 100 vezes 30 vai dar 30. Corta um zero daqui com um zero de cá, fica 3 vezes 10, 30. Ok? E esse aqui, 120 por 105 por 20, né? 20% de 105. Você mexe uma casa com a vírgula aqui e multiplica por 2, né? Beleza? Então, vai dar 10,50 mais 10,50, R$21, pensando em dinheiro. Qual que é o maior? Esse aqui, letra D. Bem fácil essa questão. Essa questão te pede para calcular a média das idades. Então, você vai pensar assim, ó, eu tenho 6 pessoas de 9 anos, 9 pessoas de 27 anos e 12 pessoas de 18 anos. Eu vou multiplicar todas as idades pela quantidade de pessoas e dividir pela quantidade de pessoas. É isso que tem que fazer na questão. Só que eu vou fazer com vocês como economizar tempo em cálculo. Olha só, 9 vezes 6, eu não vou fazer a conta, eu vou deixar indicado. 18 vezes 12, eu vou escrever 12 vezes 18. Só que ao invés de 18... eu vou escrever 9 vezes 2, porque o número 18 é 9 vezes 2. E eu estou vendo que tem muito número 9 aqui, tá? Preste muita atenção. 27 vezes 9. Vou escrever aqui
a última. Multipliquei esse número por esse. Agora eu vou dividir pelo somatório das pessoas, né? Ó, 12 mais 6, 18, mais 9, 27. Ao invés de escrever 27, eu vou escrever 9 vezes 3, porque 27 é 9 vezes 3. Lembrando que isso aqui é para economizar tempo. Tem 9 em todas as parcelas, então você pode cortar com esse 9 embaixo, ok? Olha só, 2 vezes 12 é 24, mais 6, 30, mais 27, 57. Dividido por 3 vai dar 19 aqui, ó, letra D. Então, essa é a forma mais rápida de fazer essa questão com toda certeza. Aí você vai falar assim, professor, eu jamais ia pensar desse jeito. Você não ia pensar desse jeito porque você está estudando de um jeito errado e fazendo coisas pelos métodos tradicionais que você vê aí pela internet, certo? Se você fizer essa multiplicação, vai dar 54. Vai fazendo tudo, somando tudo e dividir por 27, vai dar a mesma coisa. Só que você vai dividir por um número de 2 algarismos, o que eu, sinceramente, não faço nunca, amiguinhos. Eu odeio dividir por um número de 2 algarismos. Por quê? Porque você tem que ficar testando resposta. Então, isso aqui, para mim, é inadmissível. Bem, primeira coisa que nós vamos pensar nessa questão é o seguinte, que x, y e x, quando eu somar eles, tem que dar 100%, né? Porque é 100% das pessoas entrevistadas. Então, vamos pensar o seguinte, se aqui ele pediu x e y, olha só, 10 mais 90, 100, mais 10, 110, porque é 2 vezes o x que você tem que somar. Aqui é a mesma coisa, ó, 20 mais 20, 40, mais 80, 120. Então, aqui já ultrapassa a porcentagem de 100%, você já vai eliminar essas duas aí, por favor. Agora eu vou testar a letra A, que fala que o x é 10 e o y é 80. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que era 5.000 pessoas entrevistadas. Se eu calcular 10%, vai dar 500 para esse povo aqui e 500 para esse povo aqui. Se eu já usei 1.000 nos dois, falta 4.000 para o povo do meio. Ele falou que a média do pessoal de 10 a 24 anos, ó, era 3 minutos aqui. Do pessoal de 24 a 60 é 5 minutos. E do pessoal acima de 60 é 12 minutos. Então, eu vou fazer as seguintes multiplicações, ó. 500 vezes 3, que é 1.500, mais 400 vezes 5, que vai dar 4.000 vezes 5, que vai dar 20.000, certo? 20.000. E 500 aqui, vezes 12. 5 vezes 12 é 60, com os dois zerinhos do 500, vai dar esse número. Se eu dividir isso pelo total do pessoal, que é 5.000, teria que dar o 6 de média que foi falado, que é a média do geral, certo? Então, pensa assim comigo, ó. Se essa conta, o de cima dividido pelo de baixo, tem que dar 6, então o de cima tem que ser 30.000. Por quê? 30.000 dividido por 5.000, ó, corta, corta, corta. Corta, corta, corta. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, a soma em cima tem que dar 30.000. Se não der 30.000, eu nem vou perder meu tempo de fazer essa conta. Eu tô batendo o olho aqui e vi que não dá, ó. 20 mais 6, 26, mais 1,5, que é 1.500, né? Não vai dar 30, não preciso saber quanto que vai dar, não vou perder minha saliva com isso. Ok? Vamos testar a letra B. Agora, o percentual x é 20 e o y é 60. Então, ó, se 10% de 5.000 é 500, 20% é o dobro, ou seja, aqui é 1.000. Então, ao invés de ser 500, vai ser 1.000 aqui. Aqui também vai ser 1.000. Se eu já usei 1.000 com 1.000, 2.000, falta 3.000 para o povo do meio. Agora, vamos fazer a conta. Ó, 3 vezes 1.000. 3.000, que é o somatório das leituras de todas as crianças jovens até 24 anos. Ok? 12 vezes 1.000 vai dar 12.000. Ok? E 3.000 vezes 5 vai dar 15.000. 15 mais 3, 15. Oh, desculpa, 15 mais 3, 18. Mais 12, 30.000. Quando eu dividir pela galerinha total, que é 5.000 pessoas, a média vai dar 6, como eu havia falado. E aí, se pronto, acabou. Fim de história. Primeiro passo para você fazer prova do Enem é se desapegar de métodos convencionais. Fazer sistema de equação aqui, vai por mim. Eu ia gastar horas no vídeo para fazer e eu não vou perder nosso tempo. Porque eu quero ensinar vocês a ter estratégia. Primeira coisa é conferir nas alternativas se tem coisa ali que você vai eliminar. E aí depois testar as possíveis. Do jeito que eu falei ali, já tendo uma ideia, uma previsão da conta que você tem que fazer. Então, vocês viram ali que eu gastei, olha, eu tô rendendo aqui 3 minutos de vídeo, né? Então, assim, na prova, você tem que fazer com esse tempo. Então, não dá para você ficar vendo aquelas explicações que te ensinam a fazer a questão em 10 minutos. Não se aplica à prova do Enem. É sobre isso, amiguinhos. Entendeu? Então, tentem entender os jeitos que eu estou falando aqui para você criar anticorpos para fazer sua prova dessa maneira.
essa questão é uma que o texto dela é insuportável, tá bom? Mas basicamente você precisa dessa frase aqui, ó. Para avaliar a eficiência da ração, ele utilizará um coeficiente que ele criou, que é só dividir o desvio padrão pela média dos quilogramas dos coelhos. Então, na nossa primeira ração, o desvio padrão era 1 quilo e a média da massa era 1/10, ok? Na segunda ração, ele fala que o desvio padrão foi de 1,5. Então, olha só, é desvio padrão sobre massa. Aqui eu vou colocar 1,5 sobre a massa, certo? É uma questão de razão e proporção. Pensa muito bem aqui comigo, olha. Se 1 aqui está no numerador e virou 1,5, eu multipliquei por 1,5. Então, 10 vezes 1,5 aqui, x é igual a 15, ok? Então, qualquer valor superior a 15 vai te dar um resultado menor do que esse. Por quê? Se fosse 15, daria igual. Se eu aumento o denominador, eu diminuo o valor da fração, né? Quanto maior o denominador, para quanto mais pessoas você divide uma grana, menos vai dar aquele resultado. Então, aqui, qualquer valor acima de 15 já é o suficiente para ser, né? A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição dos coelhos em quilograma for superior a 15, porque se ela for superior a 15, vai acontecer o que ele quer. O zootecnista substituirá essa ração, que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação das massas dos coelhos a serem alimentados for menor do que o coeficiente de variação. Então, se eu colocar um número maior que 15 aqui, esse resultado dessa fração vai ser menor do que essa, certo? Isso aqui é 10%, ó, 1/10 é 10%. Se eu coloco qualquer valor maior do que 15, vai dar menor do que 10%, é o que ele quer. Mas observa para você ver como que o enunciado ele é confuso, né? Você não consegue interpretar isso aqui na primeira leitura. Então, é aquele ditado, né, amigos? Essa questão, eu vou ler o enunciado com vocês porque eu achei ela ambígua. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 e 2011. Então, estão ali todos esses valores. Um pesquisador acredita que a mediana, ou seja, nós temos que organizar os dados, representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Aí, como ele colocou essa palavra anual, na hora que eu estava fazendo a prova, como eu disse para vocês, eu fiz a prova, eu fiquei pensando, será que ele está falando da mediana para eu organizar os dados aqui embaixo, ou eu pegar a mediana dos anos do jeito que tá, por exemplo, esses dois são os anos centrais, e falar que é 11, até porque tem a resposta, né? Então, eu confesso a vocês, eu deixei essa questão calculada dos dois jeitos, e eu fui para outras para poder esfriar meu cérebro, para eu poder entender melhor, né? Eu gosto de fazer isso, é uma dica que eu dou para vocês, inclusive. Quando eu vejo que a questão tem pegadinha, tipo essa, tipo aquela questão lá do lava rápido, eu fiz os dois cálculos, deixei indicadas as duas alternativas que são possíveis e falei, não, eu não estou em condições de dar o veredito agora, eu vou pular para frente e depois eu volto aqui nessas questões, foi o que eu fiz, né? Embora essa seja uma questão muito simples, tá? De mediana, mas eu falei assim, para interpretar esse texto melhor, eu preciso estar com a cabeça um pouco mais fria, porque nesse momento eu estou com raiva, ok? Porque, sinceramente, amiguinhos, quando eu estou fazendo uma questão que eu vejo que ela está mal escrita, eu fico com raiva. Aí eu já penso, ele deu margem à dupla interpretação, então o que eu vou fazer? Deixar aqui no gancho as duas respostas possíveis e depois eu penso qual que é o que ele quer. Mas, enfim, aqui resumindo, era para você fazer realmente, organizar esses números da segunda linha aqui em ordem, vou trazer eles organizados. Então, eu trouxe eles aqui organizados, tá? Sempre confere se tá na ordem e se você não esqueceu nenhum número, né? Então, aqui são 12 valores, eu venho aqui e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? E aí eu penso os dois valores centrais. Se eu divido 12, porque a amostra é par, né? Então, olha só, quando você tem uma amostra par, você tem dois números no meio. Quando a sua amostra é ímpar, você tem um número no meio. Então, aqui, ó, dois números no meio, eu divido 12 por 2 e pego o sexto e o sétimo número e tira a média entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo. Então, é o valor que está no meio, ou seja, a mediana é o valor central entre 15 e 16, que é 15,5. É só você pensar, entre o 15 e 16, quem está no meio? 15,5. Essa é a mediana. Isso dá na mesma de fazer 15 mais 16 e dividir por 2. Ok? Então, a resposta da letra C.
essa questão 151, amiguinhos, é o que eu sempre digo, você tem que ver questões antigas do Enem. Caiu uma muito parecida com ela no Enem de 2013. Para quem conhece, a questão é essa aqui, tá? Eu vou te dar uma sugestão de você copiar o enunciado aí no Google, tá? E achar essa questão e tentar fazer ela. Eu acho que eu já resolvi também no meu canal em algum lugar. Se eu tiver resolvido, eu vou deixar linkado aqui, beleza? Por que eu falei que é parecida? Porque aquela questão, ela pede a mediana. Só que ela pede, gente, com todas as palavras. Calcula para mim a mediana. Aqui, ele não te pede a mediana, mas ele te pede o conceito que você deveria saber. Com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$1.000, para o qual pelo menos dos 50%, né, dos apartamentos apresente um preço inferior a ele, é qual? Gente, isso aqui é o conceito de mediana. A mediana é um dado estatístico que está no meio da amostra, ou seja, 50% da amostra é menor do que ele e 50% é maior do que ele. É por isso que a gente organiza os dados em ordem para calcular a mediana, é obrigado, né? Então aqui nós vamos ter o raciocínio de que nós precisamos calcular a mediana, né, dos preços dos apartamentos aqui. Agora, leia no enunciado aqui quantos apartamentos são. São 105, mediana é o valor central, a amostra é ímpar. Então, o que você vai fazer? 105 dividido por 2. Isso daria 52,50. Pensa em dinheiro. Se arredonda para cima, 53. Ou seja, nós estamos especialmente interessados no 53º termo dessa sequência organizada em ordem, ok? Em ordem. Uma outra coisa que você tem que observar é que a distribuição foi dada dessa forma aqui, ó. O colchete para o outro lado significa que esse número não entra nesse intervalo. E aqui, o 400 entrou, certo? Isso vai ser importante, porque olha só, já que eu quero o 53º elemento dessa distribuição, eu vou pensar assim, ó, eu tenho 5 elementos que vão do intervalo de 300 a 400. Eu coloquei assim, ó, colchete aberto para cá e aqui fechado. Eu tenho 10 apartamentos, porque ali no gráfico mostra a quantidade de imóveis, né? E aqui o preço, que varia de 400 a 500. Então, eu coloquei aqui. Aqui eu tenho mais 5, que está nesse intervalo aqui, ó, de 500 a 600. Coloquei aqui. Mais 15, que varia de 600 a 700. Coloquei aqui. Por último, né, mais 20 apartamentos aqui, ó, que está no intervalo de 700 a 800. Eu não preciso fazer o resto. Por quê? Por causa do seguinte. Se eu observar bem, aqui, ó, eu já contabilizei mais do que 53, né, apartamentos. Olha, 5 mais 10, 15, 15 mais 5, 20, 20 mais 15, 35. Mais 20, 55. Então, quer dizer que o 53º apartamento, enumerado ali em ordem, assim como aquela questão do hotel, vai lá e olha ela, ele está dentro desse intervalo, certo? Entre 700 e 800. Mas ele não pode ser 700 de jeito nenhum, porque aqui, ó, o colchete está virado. Então, se ele fosse 700, ele estaria aqui. Então, ele é maior do que 700. Então, quer dizer que o número da mediana, ele é maior do que 700, tá? Então, por isso que tem que ser 800 de acordo com as alternativas, para que pelo menos 50% seja inferior a ele. Se você escolhesse 700, não seria 50%, seria um pouco menos, tá? Porque esse número 700, ele está dentro desse intervalo aqui, beleza? Então, a resposta aqui é 800. Uma outra maneira também, talvez, de você ver, é traçando uma linha aqui, né? Mas eu não gosto dessa forma, eu acho esse jeito aqui melhor, tá bom? Porque a mediana, ela é a distribuição central, né? Então, esse jeito aqui é o jeito mais seguro de você ver, porque traçando uma linha aqui, mais ou menos, você vê que tem metade dos números para cá e a outra metade para cá, do somatório dos apartamentos, mas eu acho mais confusa essa maneira de interpretar usando o gráfico, né? Então, por isso que eu coloquei aqui. De qualquer forma, a gente precisou do gráfico para pegar as quantidades, né? Enfim, essa questão aí, eu acho que muita gente deve ter caído nela por falta de interpretação desse enunciado aqui, ó. Ok? Bem, essa questão aqui, ele fala o seguinte, que o cara pagava R$10 na marmita e tinha 400 gramas de frango, 600 de batata doce e uma hortaliça. Então, vou montar aqui, ó, um diagramazinho de árvore, né, só pra gente entender. Então, R$10. Ele pagava 2 nas hortaliças. Como é 600 gramas de batata doce, o quilo da batata doce é R$5, vai dar R$3. É só você pensar assim, se fosse R$10, você ia pagar R$6, porque é 600 gramas. Então, como é metade, você vai pagar metade de 6, que é 3. Para fazer de cabeça, né, gente? Obviamente que você podia fazer regra de 3, mas enfim. Então, como aqui você já gastou R$5, então você gasta R$5 de frango. Agora, o que vai acontecer? A batata doce teve aumento de 50% e os outros preços não foram alterados.
ele vai continuar com a batata doce e com a hortaliça e vai ver o que vai acontecer com o frango. Então, vamos pensar o seguinte, a hortaliça é 2. A batata doce aumentou 50%, então ela aumentou metade, né, nesse valor aqui. Então, aumentou 1,50, ó. Ou seja, passou a ser 4,50. Como você já tinha gastado 2 na hortaliça, mais 4,50, 6,50, para fechar em R$10, você precisa de 3,50 aqui no frango, ok? Então, você vai fazer a seguinte conta, né? Se você está pagando R$3,50 e antes era R$5, então você vai diminuir 1,50 num total de R$5, ok? E aí você vai fazer quanto que é esse percentual aqui de redução. Olha só, eu já calculei a redução, porque se era 5 e agora é 3,50, eu reduzi 150 ou 1,50, né? Em R$5. Então, vamos contar quantas moedas de 25, aliás, de 25 não, de R$50 é isso aqui, 50 centavos, é isso aqui. R$1,50 são 3 moedas de 50 centavos e R$5 são 10 moedas de 50 centavos, né? Ou seja, 3 décimos aqui, 30% do percentual de redução. Essa questão, pessoal, eu fiz por teste de alternativa, ok? Porque eu sei que se eu fosse fazer ela por um método mais real, oficial, ia gastar milhões de anos-luz na prova. Então, eu fui testar a alternativa, comecei pela letra A, ok? Então, essa aqui seria menos 3 cosseno de 2t, ok? Olha só, o t aqui é o eixo do tempo, beleza? Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Se eu coloco π sobre 2 como sendo o meu valor de t, o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, menos 3 cosseno de 2 vezes, aí no lugar do t, eu coloco π sobre 2. Corta 2 com 2, ok? E aí vai ficar assim, ó, menos 3 cosseno de π. Você tinha que lembrar uma coisa sobre o arco trigonométrico, né? Sobre o círculo trigonométrico. O que você tinha que lembrar era isso aqui, ó, que o ângulo π, né, é igual a 180 graus e o cosseno de π é igual a menos 1, né? Cosseno de 180 graus, ó, que é como se a linha tivesse aqui, né? E aí aqui, ó, você vai ter o valor desse ponto, que é o cosseno e o seno, né? O cosseno é menos 1 e o seno é 0. Então, o cosseno aqui é menos 1, tá? O cosseno de π é menos 1, tá? Aí, o que ia acontecer? Você ia colocar menos 3, cosseno de π é menos 1, ó. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3 positivo. E é exatamente o valor que está dando aqui. Então, aqui eu chequei, estava correto. Aí, eu vou checar mais um ponto. Então, por exemplo, eu vou checar agora, ó, esse valor aqui, ó, se aqui é π, aqui, ó, tá andando de meio em meio, né, aqui, ó, aliás, de 1/4 em quarto, né, aqui é 0, aqui é 1/4 de π, aqui é meio de π, aqui é 3/4 e aqui é π. Então, esse valor aqui, ó, ele é 3/4 de π, beleza? 3/4 de π. Então, eu vou substituir 3/4 de π aqui no lugar do t, vai ficar assim, ó, menos 3 cosseno de 2 vezes 3/4 de π. Vou simplificar aqui, vai ficar 2, né? Embaixo. Então, vai ficar 3 meios de π, ok? Aí, você tinha que lembrar do círculo trigonométrico, ó. 3 meios de π é esse ângulo de 270 graus, é lá embaixo, né? Já indo para o quarto quadrante, né? Entre o terceiro e o quarto quadrante. E aí, nesse camarada aqui, o cosseno é 0, porque a projeção que ele faz no eixo dos cossenos, ó, é lá no 0. Então, isso aqui, o cosseno desse camarada é 0. Vezes 3 vai dar 0. Ou seja, é compatível, né, com o gráfico. Por quê, né? Porque aqui, ó, nesse ponto, o valor da resposta está dando 0. E aí eu testei só mais um ponto, só para o desencargo de consciência. Eu testei π, né? Aqui. E aí vai ficar assim, ó, menos 3 cosseno de 2π, ok? Porque 2 aqui no lugar do tempo eu pus π, certo? 2π é a mesma coisa do ângulo 0, né? O ângulo 0, ele tem cosseno igual a 1, né? Então vai ficar assim, ó, menos 3, cosseno desse camarada é 1. Fica menos 3 vezes 1, que é igual a menos 3. E realmente, ó, o valor aqui é menos 3. Eu fiz assim e eu testei a alternativa, porque vocês sabem que essa questão aqui ela é uma questão que demora para fazer, ela vale pouco no TRI e ela é uma matéria mais complexa. Então, não vou entrar nem em detalhes a respeito disso aqui. Se é um tipo de questão que você não tem costume de fazer, né? Eu nem vou te aconselhar a ficar perdendo seu tempo, não, porque cai uma questão dessa e ela é um nível elevado e o TRI dela não é valorizado, ok? Mas explicando para vocês, eu fiz testando alternativa. Bem, essa é uma questão de interpretação de texto, você tem que ter o básico do conhecimento de matriz. Mas mesmo que você não tenha, dá para você interpretar pelo texto, tá bom? Ele fala o seguinte, que está interessado, a pesquisa é para saber a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual a região que foi o maior destino do fluxo. Ou seja, é como se fosse assim, para qual região as pessoas mais mudaram?
É isso que a gente quer saber. Se é a região 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok? Os valores estão dispostos na forma de uma matriz A e J, com elementos I e J no intervalo de 1 a 5, em que esse elemento A e J corresponde ao total de famílias que se mudaram daí para a J. Então, está saindo da linha e indo para a coluna. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma matriz genérica com os termos escritos, né, nesse formato aí, A11, A21, A13 e assim vai. Então, olha só, o que, por exemplo, esse termo aqui, ele significa? Todas as pessoas que saíram da região 3 e foram para a região 2. Essa aqui, quem saiu da 4 e foi para 2. Quem saiu da 2 e foi para 2. Quem saiu da 1 e foi para 2. Ou seja, se eu somar toda essa coluna, eu vou estar te falando qual foi o fluxo, né, de pessoas que chegaram naquela região. Então, aqui, essa questão é pura e simplesmente você somar todas as colunas da matriz. Entendeu? Poderia ser a linha? Poderia, dependeria do enunciado e da interpretação de texto. Nesse caso, a gente está somando todas as colunas, porque como eu expliquei, ó, aqui, ó, 3, 2, quem saiu da 3 e foi para 2, quem saiu da 4 e foi para 2. Então, por isso que somando toda a coluna, eu estou vendo quem está chegando nela. Entenderam? Então, por isso que vai ser isso. Então, se eu somar aqui, ó, deu 4. Se eu somar aqui, vai dar 8. Se eu somar aqui, vai dar 8, 10. Se eu somar essa, vai dar 4, 11. E se eu somar essa aqui, vai dar 12, né? Então, aqui, ó, essa foi a que mais chegou gente, ou seja, é o da quinta coluna. Então, é o J dela correspondente a 5, ok? Essa questão aqui eu vou resolver com vocês pelo método que eu faço, regra de 3 compostas, X da Xuxa, para quem já viu minhas aulas aqui. Quem não viu, vou deixar linkado, tá? Dá uma olhada. O que acontece? Olha só, esse problema ele fala o seguinte, que trabalham cada equipe, cada uma no seu quadrado, lá no seu pneuzinho, certo? E aí, quando você tem 3 pessoas, você necessita, né, são necessários 4 segundos para efetivar a troca de um pneu. Então, eu vou fazer a seguinte regra de 3 composta. Ó. Eu preciso de 3 pessoas e 4 segundos para fazer a troca de um pneu. Aí aconteceu uma eventualidade. Falou que é inversamente proporcional. Tudo isso já te dá uma ideia de regra de 3 composta. Em cada parada, aí um deles passou mal e não pôde ser trocado e nem substituído. Então, agora eu tenho 2 participantes, 2 funcionários, porque era 3, né? E um passou mal. Então, eu tenho 2 funcionários, quantos X segundos para efetivar a troca do pneu. E aí ele pergunta a troca dos 4 pneus, mas você tem que pensar o seguinte, que esse pessoal, por exemplo, ele foi desfalcado, então tem um funcionário a menos. Só que aí os outros vão fazer no tempo normal, nos 4 segundos. Cada um deles vai gastar 4 segundos, mas é no mesmo tempo, entendeu? Tipo assim, o cronômetro cronometrou. Tá todo mundo começando a trabalhar nos seus respectivos pneus. Vai passar 4 segundos, eles vão estar prontos. Só que esse aqui vai demorar mais porque tem uma pessoa a menos trabalhando lá. Então, o tempo de efetivar os 4 pneus vai ser o tempo dessa equipe desfalcada. Porque os outros vão estar lá parados de boa, já acabaram de fazer a troca e esse aqui ainda está fazendo. É isso. A interpretação de texto é essa. Então, nós vamos multiplicar cruzado normal, como numa regra de 3 simples. Ó. 3 vezes 4 vezes 1 vai ser 3 vezes 4, porque 1 é neutro. 2 vezes x vezes 1 é 2x. Se eu dividir esse 4 com esse 2, fica 2 para cá. 2 vezes 3, 6, resposta da letra A. Então, vai gastar 6 segundos. Bem, essa questão, nós precisamos destacar essa parte aqui. Ó, ele precisa de 800 gramas do mineral A, 1.000 do B e 1.200 do C. E não há problema se ele consumir mais de um desses minerais, né? E aí ele foi na farmácia e viu esses tipos aí. Então vamos pensar o seguinte, como aqui é 50 miligramas do mineral A, eu vou precisar comprar para dar 800 gramas desse mineral, eu vou precisar comprar 16, né? É porque a cada 2 eu tenho 100, né? Para 800 eu preciso de 8 vezes 2, ou seja, eu preciso de 16 sachês, vamos dizer assim. Então aqui pelo A eu preciso de 16. Aí, ó, 16 vezes 100 vai dar 1.600, então passou nesse. E 16 vezes 200 vai dar mais que isso aqui, então tá ok. Então, eu preciso só de 16. 16 vezes 2, 32 para esse. Vamos para o suplemento 2, ó. Eu preciso de 800 do mineral A, e aqui tem, beleza. 250 do B, aqui precisa de 1.000. Então, eu precisaria de 4 vezes esse suplemento, certo? Só que 4 vezes aqui não vai dar. Então, eu vou ter que comprar 6, na verdade, porque 200 vezes 6 para dar os 1.200 do mineral C.
Então, aqui eu vou precisar de 6 sachês para esse. 6 vezes 3 aqui, 18. Beleza? O 3, ó, eu preciso de 250 gramas do mineral A. Então, por aqui, eu preciso comprar no mínimo 4 dele, ok? Aí, se eu comprar 4, vai satisfazer o 2, porque vai dar 4.000 aqui. E 3 vezes 4, 12, também vai dar para esse. Então, eu vou comprar 4 desse aqui. 4 vezes 5, 20, ok? Então, esse já está eliminado, porque o 2 deu mais barato, certo? Suplemento 4, ó, ele contém 600 do mineral A. Então, no mínimo, eu preciso comprar 2 para superar o A. Se eu comprar 2, o segundo aqui tá ok e o terceiro tá ok. Então, esse aqui, ó, 2 já me basta. Então, 2 vezes 6, 12. E por último, esse 4, né? 400, eu precisaria de 2 para satisfazer o primeiro mineral. 2 também satisfazeria esse. Só que 2 vezes 8 aqui dá 16. O mais barato é o suplemento 4, ou seja, letra D. Aqui 4, né? Ó, letra D. Bem, amiguinhos, vamos lá fazer essa questão. E eu já vou falando para vocês que ela parece muito com aquelas questões de caminhão, de telha, né? Eu vou deixar aqui, ó, um link de uns exercícios muito parecidos que eu fiz com esse mesmo raciocínio, da gente colocar o equivalente, né? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui, ó, na primeira viagem ele levou 12 camisetas, 4 calças e 3 sapatos. Aí aqui ele aumentou 6 camisetas. A troco de quê? De diminuir uma calça e diminuir um sapato. Ou seja, se é 6 camisetas, quer dizer que uma calça vale 3 e um sapato vale 3, porque aí deu a 6 que ele diminuiu. Ou seja, um sapato é igual a 3 camisetas, certo? E uma calça também é igual a 3 camisetas. Então, vamos pensar quantas camisetas no total ele poderia colocar se ele fosse só camisetas. Seria 18 daqui. Ó, 3 calças vezes 3, né, daria 9 camisetas, porque cada calça é equivalente a 3 camisetas. E um sapato é 3 camisetas, ou seja, 2 sapatos vão ser 6. Se eu somo 18 mais 9, 27, mais 6, 33. É como se ele pudesse colocar o equivalente a 33 camisetas. Só que aí, ele já pôs 2 calças. Isso equivale a 6 camisetas, porque cada calça é 3, então 2 é 6. E um sapato equivale a também 3 camisetas. Então, se eu subtrair 33, que seria a quantidade equivalente de camisetas, de 9, que é esse 6 com esse 3, vai dar 24, seria a quantidade sobressalente aí de camisetas que eu poderia colocar. Bem, amiguinhos, nessa questão do container, ele falou que o cara tinha feito um cálculo lá para a área tanto das paredes quanto para o piso. Só que aí o construtor alterou o comprimento e a largura para o dobro do previsto e não mexeu na altura. Então, pensa o seguinte, você tem um container aqui, certo? Esse container, ele pode ser visto em planta como se fosse um retângulo, certo? É como se fosse assim, você está vendo de cima, né? Como se fosse um desenho de arquiteto, digamos assim. Então, aqui antes ele tinha uma largura x e um comprimento y. Agora você alterou isso para 2x vezes 2y, né? Que ele falou que ele dobrou, alterou o comprimento e a largura para o dobro, ou seja, ele dobrou o comprimento e a largura. Então, antes a sua área ela era x vezes y, ou seja, 1xy. E agora ela é 2x vezes 2y, ela é 4xy, ou seja, ela foi quadruplicada a área do piso, ok? Agora vamos pensar na parede. Na parede antes, ó, todas as paredes, suponhamos que aqui fosse essa parede y, né? Ela era y vezes uma altura z, então ela era yz. Só que aí agora você dobrou para 2y, então vai ser 2yz. E você vai dobrar todas as paredes, o que no final vai ser dobrar tudo, né? Então, as paredes foram simplesmente dobradas. E a pessoa que falou o correto foi o 2, ó. O dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Então, aqui o 2 é o correto, o resto é balela. Bem, nessa questão, basta que nós igualemos o volume do cilindro, né, ao volume de água consumido por esse pessoal, por essa população. Eu errei essa questão, porque na hora da prova eu não li essa pegadinha mais velha que a serra, né? Ele deu o diâmetro e não o raio. Então, você vai usar o raio, que é metade do diâmetro. Então, vai ficar assim, ó, o volume do cilindro, que é π, raio, que é 2,5, porque se é 5, o raio é 2,5 ao quadrado vezes a altura, πr ao quadrado, é igual ao volume de água consumido pela população, que vai ser 7 dias vezes 100 litros por habitante, vezes 120 litros por dia por habitante. Só que nós vamos transformar esses 120 litros
em metros cúbicos, fazendo o quê? Dividindo por 1000. Porque litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, então para transformar em metro cúbico, o que você faz? Divide por 1000, é só lembrar dessa tabela. Agora, o que eu vou fazer aqui? Na prova eu nem faço isso, mas eu vou fazer aqui só para ficar mais claro, tá? Eu já saio cortando os números. Mas aqui, ó, esses dois números, eles estão multiplicando o H. E eu quero o valor de H, então eu vou passar eles para o lado de cá dividindo, ó, tá bom? Só para ficar aí mais didático para todo mundo. E agora sim, eu vou fazer meus cortes do jeito que eu amo, certo? Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falou que pi é 3, né? Aqui tá falando, use 3 para pi. Então, se eu pegar 12 dividido por 3, vai dar 4. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Vamos só fazer uma coisa aqui, ó. 7 vezes 4 é 28, tá? Esse número 2,5 é como se fosse R$5 dividido para duas pessoas. Pensa, R$2,50? Não é R$5 para duas pessoas? Só que é ao quadrado. Então, eu vou pôr aqui, ó. 5 meios vezes 5 meios, só para ver se isso me ajuda em alguma coisa, certo, amiguinhos? Ali embaixo, ó, vai ficar 25 quartos, né? Porque se eu multiplico 5 vezes 5, fica 25, e 2 vezes 2, 4. Ok? Então, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se é 25 quartos, fica 4 sobre 25. Beleza? Então, a resposta vai ser 28 vezes 4 dividido por 25. Se eu multiplico 28 vezes 4, 8 vezes 4, 32, vai 3. Aqui vai dar 11, certo? 112 dividido por 25. E aí você vai ter que fazer essa conta ou de um jeito ou de outro, tá? 112 dividido por 25. Vai dar 4, que dá 100, e sobra 12. Eu empresto um zero aqui, isso deve dar... se fosse 5, daria 125. Então, é 4, né? Que vai dar 100 de novo. Sobra 20, aí eu empresto um zero, vai dar 8. 8 moedas de 25 centavos é R$2 aqui, ó. Certo? 8 moedas de 25, R$2. Pronto. Então, a resposta aqui, ó, 4,48, letra D. Bem, essa questão, ele fala que vai gastar 1 centavo por centímetro quadrado e que não vai ultrapassar 80 centavos, ou seja, não pode ultrapassar 80 centímetros quadrados as áreas dessas coisas aqui, beleza? Então, vamos ver aqui as que são mais fáceis de calcular. Primeiro que 11 vezes 8 é 88, já está eliminada, certo? Um quadrado de lado 8, você faz 8 vezes 8, vai dar 64. Aí, agora aqui nós vamos ter, ele pede para usar π como 3. Então, se o diâmetro, olha só, aqui o diâmetro, ele deu o diâmetro, aqui eu não errei, naquela outra eu errei, né? Ele deu o diâmetro, então vou usar raio, 5, né? Então, vai ficar π 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25, π é 3. 3 moedas de 25 vai dar 75. Essa aqui é maior que essa, já elimino a do quadrado, ok? Só recapitulando, eu eliminei essa 11 vezes 8 dá 88, porque eu ultrapasso 80 né, centímetros lá, que vai dar mais de 80 centavos. Agora, ó, um triângulo equilátero de lado 12, certo? A gente tem que lembrar da fórmula do triângulo equilátero para calcular a área. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? O lado é 12, então fica 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui, ó, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. O quadrado é 144, né? Se eu divido por 2, dá 72, por 2 dá 36. Eu vou deixar isso aqui rapidinho, reservado em uma tigela, para eu poder comparar com o hexágono regular, tá? O hexágono regular é o seguinte. Aliás, eu nem preciso disso, porque olha só. Ó, ele falou que raiz de 3 é 1,7. Joga 2, que você está aumentando bem. 36 vezes 2 é 72. Dá menor do que esse. A gente quer o maior possível sendo menor que 80, 0,80, né? Então, aqui, ó, esse passa, tá bem próximo. Aqui vai dar menos que 72, então esse aqui também tá anulado já, ó. O triângulo não é mais eficiente do que o círculo. Agora, vamos pensar no hexágono regular de lado 6. O hexágono, gente, é como se ele fosse 6 triângulos equiláteros, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa, que usar a mesma fórmula, ó. É 6 vezes, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz uma questão dessa na véspera da prova. 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E aí, no lugar do L, eu vou pôr 6 também. Vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Vamos pensar o seguinte, 6 ao quadrado é 36, dividido por 4 é 9. 9 vezes 6, 54, raiz de 3. Aí aqui que está a questão, né? 54, raiz de 3. Se você multiplicar 54 vezes 1,7, o que vai acontecer? Pensa o seguinte, multiplicar por 1,7 é como se você estivesse aumentando 70% do negócio. Se fosse 50 aqui, ó, 50,
70% é 35, e 50 mais 35 dá 85, que já ultrapassa 80. Então, nem vou perder meu tempo fazer essa conta, porque com certeza essa área ultrapassa aí os 80 que eu queria, né? Portanto, o círculo aí é o mais apropriado, letra E. Por último aqui, na minha leva de resoluções, eu vou falar para vocês dessa questão que para mim é a mais controversa da prova. Eu vou ler o enunciado dela porque é ambíguo, tá? Já de cara. Um Lava Rápido oferece 2 tipos de lavagem de veículos. Lavagem simples ao preço de R$ 20 e lavagem completa ao preço de R$ 35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários, não ter prejuízo, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$ 300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é... Então, se você fizer 9 lavagens de 35, você vai ter 315. E se você fizer 15 lavagens de 20, você vai ter R$ 300. Por isso que muita gente falou que era 9, porque é o menor valor que não te gera prejuízo. Só que você não pode garantir que você vai fazer 9 lavagens do valor mais alto. Ninguém te garante. Então, o menor número possível que você garante que você não vai ter prejuízo é o 15. Porque ainda que todas as pessoas façam a lavagem mais barata, se você fizer 15 lavagens, você não fica no preju. Agora, se você fizer 9 lavagens, tem que ser do preço mais caro. E isso não foi garantido no enunciado. Então, sim, é simplesmente uma pegadinha. É uma questão ambígua. As pessoas estão se descabelando por causa dessa questão. E, na minha opinião, não existe esse negócio de 9. Não pode ser 9. Tem que ser 15. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz na prova. Eu percebi, na hora que eu li o enunciado, eu já sabia que estava se tratando ali de uma pegadinha. Então, eu coloquei essa interrogação e coloquei 9 de 35 e 15 de 20, né? Só que aí, eu fui e falei assim, não, eu sei que é pegadinha, mas eu não concluí na hora, assim, exata. Eu deixei essa questão de molho pro meu subconsciente ir trabalhando nela enquanto eu fazia as outras, para depois eu concluir. E aí, tá vendo aqui que eu fiquei na dúvida, ó, e eu marquei a D mesmo. Eu falei, não. Por quê? Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que ele deve efetuar. Você tem que efetuar 15 para garantir, né, que você não vai ter prejuízo. 9 seria o número mínimo se você fizesse o máximo de lavagens. Mas se você fizer, por exemplo, 8 lavagens... 8 não, vamos pôr 7 lavagens de 35 e 2 de 15, já não dá, ó. 7 vezes 35 mais 40. Dá 285. Então, não dá. Ou seja, 9 não é suficiente para garantir que você não tenha prejuízo. Por isso que a resposta não pode ser 9, na minha humilde opinião. Mesmo que o Enem coloque esse gabarito como sendo 9. Eu acho que ele abre interpretação para uma ambiguidade. Ou essa questão tem que ser anulada, ou realmente eles quiseram que você pensasse nisso e pensasse que 9 não é suficiente, portanto, tem que ser o menor número, né? Que tem que ser 15, na verdade. Nem poderia ser outro número, tá? Tem que ser 15 mesmo.